TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Bom dia, amigos da TV Rio Branco, são 11 horas e 2 minutos no Acre. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias, sempre ao vivo aqui pela sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. A partir de agora até às 12h15, eu e toda a equipe aqui do RB Notícias levaremos até você o melhor da informação local, nacional, internacional e mostrando também boas entrevistas como a do primeiro bloco. Do primeiro também, dependendo do andar da carruagem, pode ser o primeiro e o segundo, né? Isso mesmo. Com o ex-vereador, empresário do sucesso do ramo de farmácia, José Moreira. Ele foi vereador há 20 anos. Na família também tem mais político, o irmão dele foi vereador, assumiu também como deputado. Enfim, ele tem mais de 30 anos no ramo farmacêutico, bioquímico, por formação, farmacêutico. Tem pós-graduação em análise clínica, enfim, mais duas pós-graduações. Também a gente vai falar sobre isso aqui, sobre a capacidade. Ele, que, repito, tem mais da metade da vida dele dedicada ao ramo farmacêutico, que também é um ramo comercial, gerando emprego e renda para o Acre e os acreanos. Depois, no último bloco, nós vamos falar sobre educação, sobre a luta sindical, com a presidente do SINTEAC, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre, a professora Rosana Nascimento. Agora são 11 horas e 4 minutos, com apoio do AraSuper, do Aramix e também da clínica do laboratório do Dr. Lúcio Brasil. Tenho um prazer de conversar com ele, José Moreira, ou simplesmente Moreira. Seja bem-vindo. Muito bom dia. Bom dia, Muniz. É uma satisfação estar aqui com satisfação você é nossa, na rapaz. TV Rio Branco, né? É. Nossos telespectadores. E a gente está aqui para bater um papo legal com o nosso... Olha aqui, gente, só completando aqui, olha só. Ele é cientista político, pós-graduado em gestão pública, farmacêutico, bioquímico, pós-graduado também em análises clínicas e toxicologia. Currículo invejável, parabéns. Você não para de estudar, então? Procuramos nos preparar nesse tempo todo, né? A gente é aquela coisa, se você estuda, o tempo passa. Se não estudar, passa do mesmo jeito, então, né, Muniz? É bom estudar. Eu fico triste quando eu chego e pergunto para um jovem, e aí os estudos, como é que tá? Ele fala, terminei. Terminou o que? O segundo grau. Mas, rapaz, nem você começou. Estudou 15 anos, vai faltando 5 para se formar, parou. Na verdade, nem terminou ainda. Nem terminou. Antigamente, o cara podia abrir, eu sou formado. Agora ele tem que dizer assim, bem baixinho, eu sou formado só, porque... além da formação, tem que ter mais outras formações, tem que ter uma pós-graduação, mestrado, e se puder ter um doutorado, melhor ainda. Né? Melhor ainda. É sempre bom. Eu só conheço alguém que venceu sem estudar, o Lula, mas ele é um fenômeno. Nós estamos iniciando outra pós na área de agronegócio, né? Porque é o momento, né? A gente também trabalha na pecuária, né? A gente tem um trabalho, nós temos 2 projetos grandes de abrir um laticínio e um frigorífico também. Bom, vejo que você não se acomoda, né? Não pode, né? O tempo passa rápido e a vida da gente, enquanto a gente está aqui, tem que procurar fazer o melhor, né? Fazer história. Afinal de contas, Moreira, eu conheço alguns amigos que ganharam algum dinheiro, é verdade, no ramo farmacêutico e depois procuraram outros ramos porque, segundo ele, não estava rendendo como deveria render. Como é que está, afinal de contas, esse mercado hoje? Qual é o retrato falado do momento? Olha, todo ramo você precisa cada vez aprimorar mais, melhorar, né? Todos os setores. Se readaptar cada vez. Reinventar, na realidade. Porque vender medicamento, comida e combustível, eu acho que ainda é um dos melhores ramos. Você vê que não é à toa que essas grandes redes vêm para o nosso estado. Isso. Agora, nós que estamos aqui temos que nos preparar, né, para competir no mercado também. Pois é, a outra pergunta é isso. Como competir, como resistir, Moreira, diante dessas redes gigantes? Você se reinventando, procurando fazer boas parcerias com os fornecedores, também um atendimento especial com o cliente também, porque as grandes redes, elas oferecem os produtos, mas elas não têm o essencial que é
é o ser humano, né? Então, é uma coisa muito mecanizada, uma coisa mecanizada, é uma entrega de medicamento. E a farmácia artesanal, ela entrega saúde. A pessoa vai na farmácia porque ela quer ser ouvida, ela quer ser bem assistida. Você, por exemplo, você faz aplicação de injeção, pequenos curativos lá também? Nós fazemos todos os serviços, né, de aplicação de injeções, colocamos brinco, todo o sistema, aferimos a pressão também, né, nós cuidamos muito dessa parte, porque tem muitas pessoas que morrem por descuido, porque não vão ao posto de saúde. Então, a farmácia está à disposição para aferir a pressão, né, e outros serviços mais que a gente completa no sentido de melhorar cada vez mais o atendimento. Nós tivemos muitos profissionais do ramo farmacêutico que acabaram ficando conhecidos, né, no mercado. Muitos já se foram, né, não estão mais conosco. Mas você, e eu acho que o Osmar lá no Universitário, hoje são, na minha opinião, as duas grandes referências daquela tradição. Né? Os pioneiros, né, assim, que se mantêm no mercado. Que ficam lá na farmácia, né? Atendem diretamente, estão presentes lá, né? Quase 12, 16 horas por dia, né? Sempre que procura, a gente está lá. Às vezes, um plantão, no final de semana, o cara liga e resolve o problema. E só você vê que nesses últimos 2 anos, né, nós fomos bombardeados com essa pandemia aí na linha de frente, no combate, né? Então, é um trabalho muito bom. É verdade que você já tem cliente lá na segunda geração? Tem. Passou de pai para filho? Já, neto, já tem neto, já. Como é que, primeiro, como criar essa relação e depois como mantê-la, como estabelecer tudo isso? A gente faz um bom trabalho, né? Então, isso passa de pai para filho, né? Não, eu vou lá porque meu pai era bem assistido, né? E daí começa, né? Até as pessoas às vezes me perguntam, e o comercial quem faz, né? O marketing é a propaganda boca a boca aqui, nesse sentido é que vale mais, né? É verdade que tem gente que sai de outras partes da cidade, segundo distrito, lá na Baixada, lá para... Você está agora, há algum tempo já no São Francisco. São Francisco, 20 anos. Mas você esteve em anos. outros lugares também, além do São Francisco, né? Começamos na Floresta, fomos para a Avenida Ceará, Bosque. Começou tudo na Floresta? Começou tudo na Floresta, primeira farmácia. E aí fomos por Avenida Só para a gente Ceará. ter a noção aí, onde era que funcionava ali na Era ali na esquina, ali onde funciona a Bessa panificadora, ali na frente, no ferro de engomar, naquele pequenininho. Entendi. Pequenininho. Foi lá onde tudo começou? Tudo. E o que te levou a investir no mercado farmacêutico? Eu não tinha profissão, fui para o Exército, né? E lá eu adquiri a profissão de farmácia. Mas quando eu era garoto, que eu entrei na farmácia, eu já me apaixonei. Evidentemente que depois você acabou se tornando farmacêutico por formação. Certamente você foi dando aula para alguns professores, né? Sim. Mais de 30 anos no mercado, né? Teve uma facilidade, né? No sentido, pelo conhecimento na prática que já tinha. Então, isso foi muito bom para mim. Você acaba sendo o responsável pela própria farmácia, literalmente. Com certeza. Integralmente, né? O que você acha dessa... Qual a tua opinião sobre essa lei que obriga o farmacêutico a manter lá um profissional na loja? Olha, é muito bom porque a farmácia fica assistida, né, no sentido de um esclarecimento melhor, e também a atenção farmacêutica é muito importante, porque o remédio é um produto muito perigoso. Ele é remédio quando é tomado a dose certinha, mas quando passa da dose ou diminui a dose, aí ele já vira uma droga. Deixa eu te falar aqui, preste bem atenção, gente, eu não estou aqui querendo menosprezar ninguém, nem beneficiar. Primeiro, não tem um poder para isso. Eu apenas vou relatar alguns fatos que eu vejo praticamente todos os dias. Moreira, ainda tem muita gente aqui que acredita mais num farmacêutico que tem uma certa experiência, como é o seu caso, ou um simples balconista lá na farmácia, com uma experiência, do que alguns médicos no início da carreira. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Até que ponto isso é importante? Na realidade, é porque o farmacêutico, ele ouve o paciente, né, o cliente, né? É a diferença. O médico, ele não ouve você.
Praticamente ele chega, olha para você, principalmente as ações públicas. Ele mal olha para você, ele já prescreve, ele não quer saber do teu bem-estar na realidade, ele tem outras atividades devido à pressa, né? Então não há. E muitas vezes o paciente ele não está com aquela doença, é mais falta de uma atenção. No sentido de uma boa conversa, ele já sai dali aliviado. Entendi. Isso em várias idades. Crianças, jovens, adultos. Com certeza. Pessoa idosa chega lá, às vezes, com pressão alta. Já vai aferir a pressão, já vê como é que está, já acalma ele. Não, olha, está assim, mas você... Não, o que a gente pode fazer lá, resolve que não encaminha para o médico, né? Evita uma consequência maior, até um AVC, né? Muitas pessoas tiveram problema de AVC porque não encontraram, assim, uma porta para dar uma direção. É legal, eu acredito que seja legal, estou citando assim, o seu caso e o do Osmar, deve haver outros também, mas eu estou citando esses como ícones, né? Certo. Eu conheço, pode até acontecer de outros, mas eu não conheço. Eu acredito que há mesmo. Mas ao mesmo tempo que vocês estão lá se dedicando, no atendimento lá, primário lá, tete a tete, conversando diretamente com o consumidor, com os clientes, eu acho legal essa relação. Só que vocês acabam perdendo tempo para estar articulando negócios maiores, uma compra maior, uma venda maior também. Como é que vocês conseguem conciliar isso ao mesmo tempo? Na realidade, o foco maior é o cliente, é a pessoa em si, né? O nosso maior patrimônio é o cliente, não tem outro. Então, essa atenção, ele é o primeiro lugar, o cliente em primeiro lugar sempre. Por isso que a gente sobressai diante das redes, porque o cliente se sente merecido ali, o dinheiro dele é valorizado, a pessoa dele, né? Então, isso é muito importante. Você foi vereador, repito, há quase 20 anos, né? Quase 20, 2000 a 2004. Se somarmos aí... fizemos a comparação, quando você foi eleito, tem mais de 20 anos. Quando você largou o mandato, concluiu o mandato, menos disso. Mas qual foi a experiência que você obteve nesse período, do ponto de vista político, do ponto de vista parlamentar propriamente dito? Foi muito boa, experiência muito boa como parlamentar, né? Quando saí, concorri a outras eleições, fiquei primeiro suplente de deputado estadual por 2 vezes, né? E procurei me qualificar. Eu não conhecia a política, só conhecia na prática, né? E aí eu me formei, entrei na faculdade, na área de ciências políticas, aperfeiçoei, né? E vi que a política ela tem 2 sentidos. Quando você não tem uma formação política, você pensa uma coisa. Sim. Só que quando você chega lá, se depara, é outra coisa, é outra realidade. Né? Hoje não, hoje eu me sinto preparado para um embate, para um grande desafio. Que bom. Por questão de justiça aqui, eu acabei esquecendo porque ele é bem mais jovem que vocês. Ele já é da 2ª geração da empresa. O André da Droga Vale. Sim, com certeza, um grande companheiro. Também, né? Ele já, na verdade, ele tocou o barco que vinha sendo comandado lá atrás pelo Dr. Pedro Moura, que foi nosso colega de trabalho. Assim, sim, com certeza. Que foi jogador de futebol profissional também. Ele jogou no Atlético, no tempo do Atlético, usava a blusa listada, assim, na vertical. Que bom, então fica o reconhecimento aí do André, que ele tem mais ou menos a mesma pegada sua verdade, e do Osmar, verdade, né? Atende diretamente lá. Com certeza. Ô Moreira, afinal de contas, você não teve prejuízo financeiro quando ficou 4 anos na Câmara, não? Na realidade, sim, porque naquela época, foi a época que foi implantada a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então, quando chegamos lá, era só o salário, não tinha ajuda de custo, né? E o salário? Era pequeno. Aliás, ainda é pequeno. Por aquilo que pareça, gente, é o pior salário de todas as capitais do Brasil, a de Rio Branco. E olha que a estrutura melhorou um pouquinho, mas não é tão essas coisas, não. Não. Eu, com toda sinceridade, se me perguntasse, tu quer ser candidato a vereador com chance de ganhar, eu digo não. Vai que eu acabo sendo eleito, como é que vai ficar? Porque não tem estrutura para trabalhar. Eu fico até magoado às vezes quando alguns colegas de imprensa ficam fazendo estardalhaço, quando 1 ou 2 vereadores viaja, né? Que é isso, gente? Se fosse esquema de corrupção, tudo bem, aí eu não concordo, mas se incomodar com passagem, agora estão questionando também umas diárias da vice-prefeita. Que
que é isso? Então querem que a mulher viaje por conta própria. Você não ia viajar por conta própria, você é vereador. Não tem condições, né? Não tem. E é importante, né? É importante. Você deve ter, evidentemente, vivido experiências importantes. Sim, exitosas, com certeza, né? cursos bons nesses encontros, né? Muito importante. Legal. Moreira, afinal de contas, como é que você está analisando o atual momento político lá e cá, ou seja, aqui no Acre e no Brasil, essa conjuntura? Olha, Muniz, um novo momento, um momento de desafio grande, o país é outra história, o nosso estado também está nesse barco. Eu acho que depois dessa pandemia o mundo mudou, tudo mudou. Então tudo se fez novo e nós precisamos se reinventar. O nosso estado, o país, tudo, porque o Brasil está sendo preparado para um salto melhor, de grande qualidade. O Brasil ele tem que ocupar a posição que ele tem. É um dos países que tem a maior população mundial, né? Assim, o Brasil hoje é o 5º país em termos de população. É a primeira potência em termos de recurso hídrico mineral. Sim. Né? Tem um dos maiores, é o 5º país de maior consumo. Nós temos um dos melhores, dos solos mais férteis do mundo. Solo mais fértil, né? Muita água, que isso é a maior riqueza de uma nação. Mas nós não ocupamos o patamar onde nós deveríamos estar. O Brasil ele é para ocupar a 3ª economia mundial hoje, mas está atrasado em virtude de uma política mal direcionada, né? Políticos naquele ciclo vicioso, né? Naquela corrupção, né? A gente vê, tá aí, não deixa o presidente trabalhar, né? No sentido de produzir mais, de desenvolvimento mais avançado. Aproveitando a sua deixa, Moreira, nós estamos aí diante de uma discussão, no mínimo, preocupante e que revela um lado assim meio oportunista, aproveitador. Preste bem atenção. A oposição ficou falando o tempo todo que o Bolsa Família era um valor muito insignificante. O presidente extinguiu o Bolsa Família e criou o Auxílio Brasil. Que aumenta em média de 180 até 400 reais. 180 para 400 reais. Ficou em média 400 reais. Ocorre que aí a oposição não quer aprovar o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil automaticamente em função dos precatórios. Que sem os precatórios, ele não tem como bancar isso aí. Como é que você vê tudo isso? Quer dizer, eles falam que querem o bem da população, mas quando são chamados a ajudar. Aí eles fogem. É uma situação que, na realidade, esses recursos só vai desenvolver cada vez mais a economia, né, do país. Veja esses municípios, quantas pessoas recebendo esse auxílio, ajuda muito o pequeno comerciante, o grande comerciante. Todos saem ganhando. Esse dinheiro todos saem ganhando, né? Então, esse interesse político não é para ajudar o trabalhador, é para praticamente frear a economia do país. Isso é um atraso, é essa política que trava o país. Então, nós precisamos olhar com carinho, ver os representantes, as pessoas que estão se colocando como pré-candidato, isso em todos os cenários. Nós estamos no ano próximo à eleição, onde o brasileiro pode mudar todo o quadro, né? Afastar esses políticos corruptos, onde a gente vê cinicamente as pessoas vivem praticamente, por exemplo, um mandato para negócio, né? Acabou aquele político de emenda parlamentar de ir atrás de... um assunto importante, eles tratam isso aí como um negócio, um grande negócio. Sabe? Então, não pode ser assim. O país não pode viver nessa, o Estado não pode. O Acre é um Estado que foi conquistado com muito sacrifício,
derramamento de sangue, tem que ter parlamentares autênticos que falem a língua do acreano, do trabalhador. O Acre já foi um dos estados mais produtor da Amazônia, sim, o Acre, na época da borracha, castanha, e isso pode se repetir de novo com governadores que tenham esse interesse em desenvolver o social. Já nós vamos tocar nesse assunto aqui, mas só para não correr o risco de esquecer, temos outro assunto aí que eu quero a tua opinião. O governo, evidentemente, teve dificuldade para aprovar na primeira e na segunda votação, na Câmara, a PEC dos precatórios. Né? É engraçado, tem precatórios aí, os mais exagerados dizendo, desde o Império. Não é bem assim, mas desde o FHC para cá. Sim, tem. Quer dizer, o FHC não pagou no primeiro e no segundo mandato, o Lula não pagou no primeiro e no segundo, a Dilma não pagou no primeiro, no segundo foi afastada, e tinha que ser afastada mesmo. Aí agora botaram tudo no colo do presidente, né? Do Bolsonaro. É brincadeira. Não. Tá. Aí eles conseguiram com muita luta aprovar na primeira votação e na segunda, embora na segunda votação teve que haver um arranjo. O Moro pegou o pessoal do Podemos, pediu para não votar, o Ciro Gomes foi chorar lá, dizendo que não queria que o PDT votasse, o PDT também acabou não votando na segunda votação, desculpa a redundância, mas aí o pessoal da velha guarda disse, não, vamos socorrer então o presidente. Claro. Aí voltou, inclusive gente do PSL que não tinha votado, gente do PL voltou, e votou, aprovou. Agora tem outra batalha, no Senado. Como é que você imagina que vai ser lá? Mais fácil, mais difícil? Não, acho que vai ser mais difícil também, porque você vê, como a gente está comentando, né? Os políticos, o interesse é defender o seu lado, amparar o seu lado. E o do trabalhador, pouca coisa, né? Na realidade, esses recursos chegam pouco ao destino final, né? A maioria fica no meio do caminho. Legal. Ontem, como já era esperado, o ex-ministro, ex-juiz federal Sérgio Moro, juiz federal aposentado, né? Anunciou então, concretizou, digo, a sua filiação ao Podemos. Eu fiquei muito contente em saber que alguém como ele está interessado em entrar na política. Ocorre que parece que ele já começa atirando para o lado errado, né? Eu queria a tua opinião sobre isso, tá bom assim? Tá ótimo, tá ótimo. Depois do intervalo. Tá ótimo. A gente vai ao intervalo comercial e volta na sequência. Você não precisa mudar de canal, continue com a TV Rio Branco, continue com o SBT, porque aqui nós temos o melhor para você. Quer um exemplo que a gente tem melhor para você? Prepare-se aí, prepare o seu coração, você é flamenguista, você palmeirense, porque no dia 27 teremos a grande final da Libertadores da América. E você só vê aqui, na TV Rio Branco, canal 8, SBT, o melhor para você. Depois do intervalo eu volto para continuar a conversa com o Moreira. Continue com a gente. Até já.